just as the known as why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. E aí, boa noite para você que está aí no Facebook. So take the phone Já vou and iniciar write também yourself lá no back in Instagram. your Se você mind. quiser acompanhar lá, Cadu.Quirino. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, Boa it noite. was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Joroca. Fala, Joroca. Tudo de bom aí? Fala, primo. E aí, sem caso? Beleza? It's something unpredictable. Fala a verdade aí. Vocês estão cozinhando também em Brasília? I hope you had the time of your life. Ah, Jordano, ó. Não sei se. Não sei o que você vai sentir. Se vai ser alívio ou se vai ser uma dor no coração no final da live. No final você me fala. Ah, prêmio em Goiânia, Jordano, tá pior. E aí, Carol, beleza? Só uma musiquinha aqui para poder esquentar um pouquinho o clima. É isso aí. Vai doer como louca, viu, sem casa. Agora o tamanho da dor vai ser lá pra Joroca, né? Não sei o que. Talvez não, né? Eu que eu tô antecipando alguma coisa e talvez nem dói tanto, né? Vamos ver. Vamos esperar uns minutinhos aí pra ver se o pessoal entra, né? Se vocês quiserem também, ó, se vocês quiserem do verbo façam, compartilha a live, manda para as pessoas aí. Se vocês quiserem do verbo façam, essa é boa. Fala, João. Ainda bem que onde você tá, né, João? Ainda bem que na live não tem como você compartilhar, né? Onde você tá tudo de boa. A gente sabe onde você tá ok. Ni, que beleza você entrar, Ni. O horário ficou bom pra Porto Velho, né, Ni? Tranquilo. É, pra começar a live, né, João? Green Day. Nossa, meu inglês é ruim, né? Green Day não, Green Day. Oh. É brabo. João, depois você pega a letra dessa música. Eu gosto muito da letra dela, Good Riddance. E aí você me diz, você gosta da letra dela. Pra mim fez muito sentido, por isso que eu sempre coloco ela. Ou em postagens, ou início da live, é muito legal. Fabrício, quanto tempo, hein, Fabrício? Bacana. E aí, Alexandre, beleza com você? Quanto tempo também, né? Olha, as pessoas sumidas começam a aparecer. Camila, minha irmã. Que beleza. E aí, vamos embora começar com esse conteúdo aí? Já tá bem legal, né? Já demos um tempinho. Ó, vamos lá começar então? Deixa eu falar para vocês. Eu sempre preparo um conteúdo de extrema qualidade para fazer as minhas lives. Na verdade, quando eu construo minhas lives,
é como se eu estivesse construindo uma palestra mesmo. Eu passo um tempo estudando, passo um tempo procurando novidades, procurando onde que eu posso fazer uma interseção de um assunto que eu já sei, com um assunto que eu quero colocar. Então, é conteúdo de extrema qualidade mesmo. Procuro sempre deixar de lado a tal conversa aqui ao vivo para passar um conteúdo mesmo. E aí, a intenção de hoje é justamente também passar um conteúdo para vocês, passar um conteúdo que talvez vocês já ouviram de alguma forma, mas hoje vai ouvir de uma forma diferente. Então, essa primeira reflexão que eu quero, na verdade, a intenção, revelar a minha intenção da live, é como se fosse assim, ó, cada live que você entra comigo, que você gasta não, né? Fica feio, mas cada parcela do seu tempo que você investe me ouvindo, eu quero que você adquira conhecimento. Um conhecimento, eu volto a dizer, que talvez você já saiba, e se você já souber, você vai ouvir de uma outra forma. E sempre quando você ouve um conhecimento de formas diferentes, ele entra na sua cabeça de uma outra forma e pode gerar uma nova experiência. E para quem já sabe, nova experiência, novos pensamentos, novas ações, novos hábitos, novos resultados. Então, eu ouvi uma orientação muito legal na minha formação em coaching, que foi no primeiro dia, os mentores falaram o seguinte: quando você sentar nessa cadeira, e a mesma coisa quando você entrar nessa live, o que você tem que fazer? Esvazia um pouco o seu bule de conhecimento, imagina o seu bule de chá. Imagina que você tem uma xícara, uma, uma caneca de chá, e você vai colocando chá, colocando chá. Quando esse chá chega no topo, o que acontece? Você continuar colocando, vai transbordar. Então, o que eu estou pedindo? É o que eu ouvi e fez muito sentido. Cada vez que você entrar ao vivo numa live comigo, você esvazia um pouquinho o seu bule de conhecimento para poder adquirir mais conhecimento. Esvazia sua xícara para depois você encher a sua xícara de um conhecimento novo. E assim você vai fazer com todo o conhecimento que você adquire ao longo da sua vida. Você vai sempre deixar de lado um conhecimento que talvez já não faz mais sentido, você já não busca mais ele em nenhuma atividade na sua vida, isso não te serve mais, então você deixa para lá, esvazia seu bullying e deixa um espaço, deixa sempre um espaço do seu bullying, um espaço da sua xícara para você adquirir novos conhecimentos. Então hoje eu te peço isso, deixa parte do seu bullying de lado, esvazia um pouco a sua xícara e ouve o que tem para ser falado aí. E aí, para você que já acompanha minhas lives e para você que nunca acompanhou, para você que está vendo a primeira vez, eu sempre coloco no início da nossa conversa uma parábola, uma história para abrir a sua mente para você poder receber o conteúdo. Então, é uma espécie de uma preparação, eu preparo o terreno, digamos assim, para plantar e esse conteúdo florescer depois, virar um jardim aí na sua mente. E eu separei uma parábola hoje extremamente interessante. Vamos lá. Quem conhece a parábola da formiga, ouve de novo. Quem não conhece, limpa o ouvido aí para poder ouvir bem. Tinha uma formiga que trabalhava num certo departamento e essa formiga sempre chegava cedo e fazia tudo com muita dedicação, com muito amor. Ela era muito produtiva e muito feliz, muito dedicada ao trabalho dela. E ela trabalhava por conta própria. Chegava no horário que queria, fazia o que queria lá no departamento, só que a produtividade dela era sempre altíssima. Beleza. Uma vez, o gerente da formiga, o marimbondo, percebeu que essa formiga estava sem supervisão. E aí ele pensou, rapaz, se essa formiga trabalha do jeito que ela trabalha, se ela produz do jeito que ela produz, sem supervisão, se eu colocar alguém para supervisionar ela, essa formiga vai bombar de trabalho. E assim ele fez. E aí o gerente marimbondo contratou uma supervisora, contratou a Barata. E a Barata, muito experiente, muito competente em fazer relatórios, contratou a Barata para ser a supervisora da formiga. E a Barata chegou e fez o quê? Padronizou, primeira coisa que ela fez, padronizou os horários da formiga. Você vai chegar a tal hora, você vai embora a tal hora, e assim ela fez.
E a Barata continuou com as modificações. A Barata contratou uma secretária para montar os relatórios e uma aranha para organizar os documentos e atender telefone. Então, ela começou a colocar pessoas ali para trabalhar para ela. Barata espertinha, ela já era craque na supervisão. E aí o que aconteceu? Ao passar do tempo, o Marimbondo, que era o gerente lá, o Marimbondo ficou encantado com o resultado que estava tendo ali no departamento. Ficou encantado com os relatórios que a Barata organizava e começou a pedir gráficos. Começou a pedir gráficos para mensurar o que era decidido nas reuniões. E a Barata, com essa nova necessidade, contratou a Mosca e comprou mais equipamentos, porque a demanda do chefe era maior, ele queria gráficos. Então a Mosca entrou na equipe e ela comprou mais equipamentos para poder fazer isso daí. E a formiga começou a se sentir reprimida no meio de tantos papéis, no meio de tantos equipamentos, reuniões. A formiga não estava acostumada com isso, ela produzia de um jeito. Ela começou a baixar a bola, começou a trabalhar um pouquinho mais infeliz. E aí, com a evolução do departamento, o Marimbondo contratou um gestor para o departamento da formiga. Então ele estava vendo que aquilo estava funcionando, contratou um gestor. Fala, professor, grande mestre, seja bem-vindo a essa live, você sempre engrandece aqui com seus conhecimentos. E aí o Marimbondo foi e contratou esse gestor. Contratou a Cigarra. O que a Cigarra fez? A Cigarra precisou de mais equipamentos e precisou de uma assistente. E ela chamou a Pulga para ser assistente dela. Porque a Pulga já trabalhava com a Cigarra em outros departamentos, em outras empresas. Beleza, trouxe a Pulga, integrou a Pulga para a equipe. E a formiga cada vez mais triste, cada vez mais desmotivada, cada vez mais incomodada com aquela situação toda ali na empresa. A Cigarra, certa vez, chegou lá para o Marimbondo e falou que queria investir em pesquisa sobre o clima. Beleza, tinha preparado um estudo, tudo organizadinho no caderninho, entregou lá para o Marimbondo. E o Marimbondo analisou a pesquisa, foi analisar as finanças, e quando ele foi analisar as finanças, ele percebeu que o departamento não rendia quanto rendia antes. O negócio estava caindo. O que o Marimbondo fez? Contratou a consultora Coruja e falou para a Coruja fazer um diagnóstico daquele departamento, porque não estava andando bem mais. 3 meses da consultora Coruja na empresa, o que a Coruja falou? Mostrou no relatório: senhor Marimbondo, tem muita gente trabalhando nessa empresa. O Marimbondo falou: beleza, então vamos procurar alguém para começar a fazer um limpa aqui na empresa. E aí, escreve para mim nos comentários, quem que o Marimbondo pensou para demitir? Escreve aí. Vamos lá, para escrever mesmo, ó, digitar aí. Quem que o Marimbondo pensou para demitir? Se você estava prestando atenção na história. Foi tanto animal que você até esqueceu. O Marimbondo é isso aí. Quem dançou na história? A formiga. A formiga dançou na história. Você estava certinho. Por quê? Ela já estava deprimida e ela já tinha. Ela vinha mudando de um tempo para cá. Ela veio mudando o comportamento dela, então ela já não servia mais para a empresa. E a formiga foi demitida. Show de bola. O desenho da formiga aí. Valeu, Ni. Então, abriu sua mente para o conteúdo, fez as suas reflexões. Agora, vamos lá, falar do que é o assunto da live hoje. Âncoras de carreira. O que é isso, âncoras de carreira? Eu vou explicar para você o que é âncoras de carreira, o que são, quais são as âncoras, quando surgiu essas âncoras, por que ela é importante e qual que é a relação das âncoras de carreira com a cultura organizacional. Eu vou entrar rapidinho em cultura organizacional mais na frente para explicar essa relação, mas o foco hoje é âncoras de carreira. Âncoras de carreira surgiu quando? Surgiu nos anos 70 com um cara chamado Edgar Schein.
Esse cara é um americano, professor da MIT Sloan School of Management. Meu inglês está top. Esse cara é mestre em psicologia por Stanford e PhD em psicologia social por Harvard. Então, nos anos 70, ele conduziu uma pesquisa, que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, com vários jovens. Essa pesquisa ficou em voga, ficou funcionando por quase 10 anos, onde descobriu as âncoras de carreira. Mas âncoras de carreira é uma combinação de competências, de valores e de motivações de uma pessoa. São as suas competências, os seus valores e as suas motivações que vão determinar a escolha da sua carreira profissional. Nossa, se você soubesse disso antes de fazer o vestibular, que diferença que teria feito na sua vida? Primeira pergunta. Lembra, Joroca, que eu falei que talvez ia doer? Vamos lá, continuar. E aí, nos anos 70, Edgar Schein começou a conduzir esse estudo, com 44 alunos lá da escola onde ele dava aula. O que aconteceu nesse estudo? Esses alunos eram entrevistados para saber seu histórico escolar, seu histórico profissional, áreas de interesse, planos para o futuro, as ambições, e todos esses dados eram colhidos desses alunos. E quando a pesquisa chegou no fim, todos esses dados, fala, Bruna, ó, joinha para você, valeu por estar assistindo a live. E quando chegou lá no fim da pesquisa, o que aconteceu? Alguns pontos foram percebidos que alguns pontos apareceram em comum na resposta de todos esses alunos. E esses pontos em comum determinaram, primeiramente, a criação das 5 primeiras âncoras de carreira. Quais que são essas âncoras de carreira? Competência para gerência geral. Lembra que âncora de carreira eu falei que é a junção de valores, de motivação que faz você escolher uma profissão? Lembrou, né? Beleza. Volta lá nas âncoras. Competência para gerência geral, competência técnica e funcional, autonomia e independência, segurança e estabilidade e criatividade e empreendedora. Essas foram as 5 primeiras âncoras. 10 anos mais tarde, eu vou falar daqui a pouco, surgiram mais 3 âncoras. Então, nós temos 8 âncoras de carreira hoje. Lembra quando eu falei do vestibular? Se você soubesse dessas âncoras, antes de fazer o vestibular, sua vida seria diferente ou não hoje? E aí, por que eu falei isso? As suas âncoras de carreira, quando você descobre as suas âncoras de carreira, juntamente com seu perfil, que são as suas habilidades, e juntamente com as suas virtudes, mais a linguagem de valorização, quando esse conjunto é revelado para você, quando a sua identidade é revelada, principalmente as âncoras de carreira, que é o que a gente está conversando hoje, você começa a tirar o lençol de cima da sua motivação. E motivação, você tem 2 tipos de motivação. Primeiro tipo de motivação permanente e um segundo tipo de motivação temporária. O que quer dizer isso? Quando você foi fazer a inscrição do seu vestibular, você estava atendendo uma motivação permanente, era o seu propósito de vida, era aquilo que você sempre sonhou em fazer na sua vida para sempre, até ficar velho, ou você estava atendendo uma motivação temporária? Alguma profissão que talvez desse mais dinheiro, ou uma profissão que desse mais sucesso, que desse mais reconhecimento. Então, motivação temporária é algo que você vai atrás temporariamente. Lógico, motivação temporária. Só que qual que é o perigo disso? Quando você vai atender uma motivação temporária, e se você estiver fora das suas âncoras de carreira para ir atrás dessa motivação temporária, quando você atingir o que você quer, você vai se desmotivar para atingir isso de novo. Um exemplo, vamos supor que você quer chegar a ser gerente de uma loja. Eu vou falar na minha língua, que eu entendo, como eu fui proprietário de loja,
eu vou trazer o meu exemplo. E pode ser que você entenda, vou fazer o máximo para você entender. Então a pessoa conseguiu, ela entrou na minha loja como vendedor, e foi desenvolvendo, foi aprendendo a vender, mas aquilo não era meio que o sonho dela. Mas ela é uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, aprende rápido, e ela foi fielmente ali no caminho, aprendeu a vender, começou a aumentar os números, vendia bem, começou a se destacar na loja. O que, que eu faço? Opa, essa pessoa aí pode ser gerente. Beleza. Lembra da live que eu falei sobre águia e ganso? Ok. Então, essa pessoa ela pode ser gerente. Ela une o grupo, lembra do gerente, do líder ganso? Trago ela para ser gerente. E vamos supor que o sonho dela era ser gerente. Ela atingiu o sonho dela, ser gerente de uma loja. E aí eu fechei a loja, vim embora para Goiânia, essa pessoa ficou lá em Porto Velho. O que, que acontece com ela? Ela já atingiu o objetivo dela, ela já foi gerente na vida. Para ela ser gerente de uma outra loja, a motivação dela vai ser bem menor do que a motivação que ela usou para ser gerente na minha loja. Porque para ser gerente na minha loja, ela ia ser gerente pela primeira vez. Ela estava atendendo a motivação temporária principal dela. E quando ela atendeu essa motivação, quando ela foi ser gerente numa outra loja, já não foi, ela já não mordia com tanta força a vaga, a oportunidade, entendeu? Então, motivação temporária tem esse problema, digamos assim. Se você não sabe se está na permanente ou temporária, quando você atinge a temporária, se você for fazer de novo, seu gás já não vai ser mais o mesmo. E aí você vai ter que procurar uma outra motivação temporária para poder fazer, para poder sentir vivo, para poder se sentir motivado, digamos assim. Quando você está na sua motivação permanente, isso não acontece. É o que a gente chama, eu chamo de propósito. É quando você está se submetendo ao seu propósito de vida. Aí a sua motivação ela é retroalimentada o tempo inteiro, porque você está atendendo o que você sempre sonhou. Lembra que eu falei do vestibular? Escreve aí para mim. Se você soubesse das suas âncoras de carreira no vestibular, você teria escolhido uma carreira diferente? Escreve aí, só sim ou não. Teria escolhido uma carreira diferente? Eni, demorou para procurar o bichinho da formiga aí? Escreve aí, você teria escolhido uma carreira diferente se você soubesse das suas âncoras de carreira? Se você soubesse qual que era a motivação permanente? Galera do Facebook, legal? Tá lá no Instagram também, ó. Sem caso não, o mestre Anderson pensando, talvez. Então, com certeza, se vocês soubessem quais eram suas âncoras de carreira lá no vestibular, vocês diminuiriam bastante as chances de escolher uma profissão errada. Mila diz que sim, beleza. Então, assim, vê que aparece um que fica pensando, outro que diz sim, ou se caso diz não, e tá tudo bem, não tem nada de errado com a vida de vocês hoje, com a carreira de vocês hoje. O fato é que, com certeza, iria diminuir as chances de você errar na escolha da sua carreira profissional lá atrás. Porque eu disse que âncoras de carreira são as suas crenças, os seus valores e as suas motivações para escolher uma carreira. Beleza? Então tá, falei das 5 primeiras dos anos 70. Lá nos anos 80, foi revelado, depois de uma outra pesquisa, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas 3 âncoras. Foi revelado dedicação a uma causa, que é uma âncora de carreira, puro desafio e estilo de vida. Fica tranquilo que mais no final da live eu vou explicar cada uma das âncoras e talvez vou fazer uma relação com o perfil comportamental, beleza? Fica tranquilo que eu vou explicar quais são essas âncoras. Então tá, 8 âncoras, as 3, dedicação a uma causa, puro desafio, estilo de vida, certo? Quando a gente faz, eu comentei que tem uma pesquisa
que a gente faz para descobrir quais são as âncoras de carreira. Um questionário que chega um relatório para você com as notas das suas 8 âncoras de carreira, e sempre vai ter uma, duas ou três ali que pontuam mais, que são mais determinantes, têm mais força na sua decisão ou nas suas decisões, no plural, profissionais. E geralmente você atende, geralmente uma faz mais força, mas não é errado quando mais de uma determina. A soma dessas âncoras, a integração dessas âncoras determinam as suas decisões. É normal. E a pesquisa de âncora de carreira revela isso. Quais são as suas principais? Lembra que eu falei que eu ia falar de cultura organizacional para fazer o link de âncora de carreira dentro da cultura organizacional? O que é cultura organizacional? Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, ou talvez tenha ouvido, mas eu vou dar uma explicação bem rápida para poder falar da integração de âncoras com cultura organizacional. Como você que está aí ouvindo tem você tem os seus valores, você tem as suas crenças, você tem a sua história, você tem características talvez que você nem precise de falar para outra pessoa, que já é percebido pelas outras pessoas. São características tão fortes que se externam de você de uma forma muito livre, muito fácil, muito transparente. As empresas também têm isso, as organizações também têm os seus valores, também têm as suas crenças, também têm as suas regras e também têm as suas normas, digamos assim, que não precisam estar escritas para serem seguidas. Isso é cultura organizacional. É um conjunto de valores, um conjunto de crenças, é um conjunto talvez de rituais também que existem dentro das empresas. Por exemplo, uma espécie de ritual, que eu vou contar de novo, eu vou trazer a minha história. Lá quando eu tinha as lojas, lá em Porto Velho, dava mais ou menos ali entre 4h30 e 5 horas. 4 horas era quando entrava a equipe que ia até às 10 e quando ia embora a equipe que chegava às 10 da manhã. Então 4 horas era o horário que reunia todos na loja, onde todos os funcionários estavam na loja. E aí eles ficavam ali, com aquele intervalo de 20, 30 minutos ali, né, conversando. O que acontecia nesse intervalo? Fazia-se o café da tarde. Eu coloquei uma cafeteira nas lojas para poder facilitar esse café, e era a hora de fazer o café, era uma das horas de fazer o café, porque estava todo mundo reunido e era onde às vezes você conversava com uma pessoa, trocava uma ideia, tomando um café. Então isso era uma espécie de um ritual na loja, fazia parte da minha cultura organizacional, a hora do café na hora de troca de turno. Então isso era um ritual. Às vezes quem entrava de manhã e ia embora às 4 até demorava um pouquinho mais para ir embora, porque ele esperava para tomar o cafezinho ali. Entendeu como é que é? Quem chegava para entrar às 4 chegava mais cedo para poder fazer o café. Isso eu não falei nada, tá? Como eu era o líder, eu não cheguei e falei, 4 horas, todo mundo vai se encontrar, então vamos fazer um café para confraternizar. Não, isso nasceu deles. Isso foi um ritual que nasceu. Beleza, então é esse conjunto que é adotado pela empresa para determinar a sua cultura, determinar a sua identidade. A empresa também tem a sua identidade. E esse termo de cultura organizacional foi criado por aquele cara foda que eu falei lá no início também, o tal do Edgar Schein. O cara é top. Foi criado em 1982 esse termo. Então, assim, cultura organizacional, ela vai remeter a esses comportamentos que são implícitos dentro das organizações. Esses comportamentos contribuem para a produção do sentido da empresa. Qual que é o sentido? Aí eu te pergunto, qual que é o seu sentido de vida? Qual o sentido que você dá para a sua vida? As empresas também têm isso, elas funcionam como pessoas. Elas têm um sentido que elas dão para a existência delas naquele meio, naquele conjunto de concorrentes, naquela cidade, enfim, no nicho onde elas exercem atividade, elas têm esse sentido, que são as características únicas que elas funcionam. Beleza, a cultura organizacional, ela surge também
ela recebe de contribuição mensagens relativas à empresa que são criadas. Lembra que eu falei do cafezinho? E essas mensagens, por exemplo, essa hora do cafezinho, ela começou a ser divulgada no shopping de uma forma informal. Quer dizer, eu não pedi para ninguém sair divulgando que tinha a hora do café ali. Mas acabou se tornando um momento, veja bem a importância, acabou se tornando um momento de confraternização diária entre os funcionários, que eles criaram para o bem deles dentro da loja. Isso eu estou falando hoje, porque lá na época eu não tinha percebido isso, tá? E é legal quando a gente olha para o nosso passado e é capaz de identificar o que aconteceu lá atrás com o que a gente conhece hoje. Lógico que lá atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas é muito bacana eu poder dar esse exemplo para você hoje, que fazia parte da cultura organizacional da minha loja. E eu vou trazer isso para os meus próximos negócios. Isso que é legal. Então, são mensagens, são rituais que são criados dentro da empresa e são passados. Pode ser passado de forma formal, tá? Você pode passar isso através de propaganda, através de mídia, ou pode ser informal, como no boca a boca mesmo, que eu te contei que isso foi passado para o shopping. E eu vou trazer mais alguns exemplos também da minha experiência de cultura organizacional. Logo, logo eu vou entrar para explicar as âncoras de carreira e explicar a relação que as âncoras fazem com essa cultura organizacional. Aguenta a mão aí. O exemplo era o seguinte: eu fazia reuniões também, eu já comentei isso com você em outras lives. Eu fazia reuniões talvez mensais ou, sei lá, de 20 em 20 dias, reuniões para fazer um batimento ali como que estava a questão da loja. E eu sempre levava o café da manhã. Eu, Cadu, pagava o café da manhã das reuniões. E eu falo isso, eu, Cadu, pagava, porque eu sei que era um diferencial que eu fazia. Porque eu sabia que as outras lojas faziam reuniões e não levavam café da manhã. Mas, enfim, é um valor que eu tenho. O bem-estar, eu levar o bem-estar para quem trabalhava para mim. Então, eu chegava mais cedo, montava o café da manhã, e isso foi mais um ritual que começou a ser passado para fora também. As pessoas comentavam que as reuniões das lojas do Cadu eram as melhores porque tinha um café da manhã top. E era café da manhã top mesmo, tá? Tudo que você pensar de bom aí, tinha iogurte, tinha presunto, não era presuntado, tinha café, tinha rosca, tinha pão de queijo, era um café da manhã de substância mesmo. E esse café da manhã foi passado para fora também. Ó, as reuniões do Cadu tá acontecendo. Era desse jeito, tá? Chegou no meu ouvido. As reuniões do Cadu estão acontecendo. Quer ver outro exemplo? Eu cheguei a pagar cursos de inteligência emocional para funcionários meus. Então, isso aí aconteceu com alguma frequência também, que começou a ser considerado um diferencial das lojas do Cadu. Ó, o Cadu investe nos seus funcionários. Então, ele paga curso, ele leva a pessoa para fazer isso, para fazer aquilo, e isso foi externado também. Então, eu estou te contando esses pequenos exemplos para chegar em uma única cultura organizacional, que qual era? Que as minhas lojas, quem trabalhava lá, era reconhecido, era bem tratado, era incentivado, ou seja, ele se sentia bem lá dentro. Então, isso foi enraizado de tal forma, e eu volto a te falar, lá atrás eu não tinha essa consciência que eu estou contando para você hoje. Então, quando chegou uma época que eu cheguei a fazer recrutamento e seleção, que tinha candidatos que falavam isso para mim: eu quero trabalhar aqui porque eu sei que você trata bem os funcionários. Olha o tipo de motivação da pessoa. Quer dizer, a âncora de carreira dela já estava se ligando à minha cultura organizacional. O que você acha, se você lembra das âncoras de carreira que eu falei, qual é essa âncora de carreira quando a pessoa chegou para mim e falou: eu quero trabalhar para você porque você trata bem os funcionários? Existe uma âncora de carreira que é exatamente isso. Se você não lembra, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Faz só um joinha, você lembra ou não? Faz assim ou assim. Se você lembra ou se você não lembra. Diga aí.
Lembra ou não lembra? Tá de boa. Essa âncora de carreira, que eu falei que estava atendendo, provavelmente essa pessoa tinha uma âncora de carreira chamada segurança e estabilidade. Se ele me fala que ele quer trabalhar na minha loja porque ele sabe que lá eu vou tratar ele bem, então ele se sente seguro para trabalhar, ele se sente num ambiente estável. Então essa âncora de segurança, eu também eu também estou só olhando, não sei caso. Então, essa âncora de carreira, segurança e estabilidade fez a pessoa ir lá fazer a entrevista comigo. Ou seja, o imã da minha empresa, da minha cultura organizacional, estava atraindo aquela pessoa. E aqui eu vou entrar na chave da live de hoje, que é fazer essa relação. Lembra lá da formiga que foi demitida? Será que as âncoras de carreira dela começaram a ser ofendidas, começaram a ser deixadas de lado quando o gerente marimbondo começou a colocar tanta gente lá para trabalhar? E aí, eu não lembro mais se foi a cigarra, não lembro que bicho que foi, mas lembro a supervisora que começou a cortar os horários dela, e ela começou a se sentir mal com tanto papel, com tanta reunião. Provavelmente as âncoras de carreira dela começaram a ser ofendidas, digamos assim. Começou a cutucar de uma forma ruim, e aí ela começou a ficar desmotivada. Qual que é a relação de âncora de carreira com cultura organizacional? Beleza, você soube quais são as suas âncoras de carreira. Eu sou o cara, eu sou a mulher agora, né? Então eu sou a pessoa, digamos assim. Eu sei tudo sobre mim. Vou para a empresa, vou para o mercado de trabalho. Não é bem assim. Você tem que procurar uma organização, não vou falar empresa, vou falar uma organização que vai te receber de uma forma onde você possa desenvolver as suas âncoras de carreira lá dentro. Você tem que ir para algum lugar onde você vai ser bem recebido, no sentido de se sentir confortável. Se você quer, se você é motivado por desafios, ou se você quer aprender sobre uma tecnali, se você quer aprender sobre uma função técnica que tem a âncora de carreira também para isso, então você tem que ser respeitado. Na verdade, as suas âncoras têm que ser respeitadas dentro do ambiente onde você está trabalhando, onde você está exercendo as suas habilidades. E a relação é justamente essa. E qual que é o motivo central da live de hoje? Eu falei que é conhecimento, e eu falei que o conhecimento vai ser justamente para isso. Para você entender que não basta, por exemplo, quem está assistindo agora, que é empreendedor, que é empresário, que tem um negócio, quer colocar as melhores pessoas para trabalhar com você, primeiro, você não vai começar a procurar pelas pessoas, você vai começar a procurar qual que é a sua cultura organizacional. Porque você tem que trazer pessoas para a sua empresa, para a sua organização, que se encaixem na sua cultura organizacional. Não adianta, por exemplo, eu falei na live passada de vegano e churrasco, né? Não adianta aí, você tem uma churrascaria, você quer colocar um vegano lá para trabalhar na sua churrascaria. Então, assim, o cara vai se sentir mal ali. Ele não tem aquela âncora de carreira que vai atender, pô, eu não gosto de trabalhar onde tem carne, ele se sente mal. A mesma coisa ao contrário. Então, você que é empreendedor, você tem que descobrir qual que é a sua cultura organizacional. Se você não sabe ainda, você tem que construir a sua cultura organizacional, pelo menos ter ela criada na sua cabeça. Poxa, o que, que eu quero que a minha empresa seja? Quais são as crenças e quais são os valores da minha empresa? Quem eu quero dentro dela? O que, que eu quero entregar de valores de empresa para as pessoas que vão trabalhar? E aí vem muito agora na minha cabeça, e eu acho que pode ser que tenha aparecido na sua mente também. Você vai lembrar do Google, você vai lembrar da Apple,
Você vai lembrar de várias empresas lá do Vale do Silício que meio que liberam os seus